Pessoal, muito boa tarde a todos. Vamos para a nossa segunda pílula de conteúdo do dia aqui. Aproveitar o embalo, a inércia para encaminhar para vocês alguns poucos conteúdos que a gente vem levantando ao longo da semana. Muita gente nos pergunta sobre o câmbio, né? A gente já fez uma live sobre isso, falou um pouco sobre câmbio ainda sem dar muita opinião sobre para onde a gente acha que vai ou etc, mas tentando trazer algum tipo de parâmetro. E mais recentemente a gente voltou a olhar para o assunto com calma, dar uma fuçada em conteúdo online, etc, para tentar buscar algum parâmetro ali para isso, né? Novamente, não é nenhuma tentativa de prever nada, né? Vocês sabem que a última coisa que a gente tenta fazer aqui é isso, muito pelo contrário, né? A gente tenta ser super agnóstico com a direção dos ativos e essas avaliações e deixa isso para os gestores. Mas a gente chegou num material nos remetendo ali a uma maneira de olhar o câmbio ao longo do tempo que a gente achou bacana compartilhar com todos, tá? E acho que conversa até com o áudio que a gente mandou um pouco mais cedo, então quem ouviu o áudio talvez enxergue o paralelo. Quem não ouviu, ouça, se quiser até um pouquinho antes do vídeo, para entender o link entre as duas coisas, tá bom? Então vamos lá, vou passar aqui para os gráficos, para tentar tornar isso o mais pontual possível. Aqui nós temos o gráfico do dólar contra o real, tá? E o que a gente fez foi plotar esse gráfico desde 1994, quando foi estabelecida a paridade das moedas de 1 para 1, né? No início do Plano Real. E aí a gente fez plotou isso num gráfico e aqui a gente consegue observar esse primeiro momento aqui até 98, 99, quando o câmbio não era flutuante. Então notem que o câmbio era controlado aqui pela autoridade monetária e não oscilava, né? Nós temos aqui a abertura do câmbio, a mudança de regime para câmbio flutuante. A partir daqui a gente começa a ter flutuação de câmbio, uma breve história aqui do que a gente vê, né? Em 2002, se vocês forem acompanhando o meu mouse aqui, nós temos a eleição do Lula causando mini pânico, ou um pânico até médio nos mercados, né, fazendo o dólar subir horrores de 2 para 4 aqui no período de 2 anos, né, quase R$ 4. A eleição do Lula vem, não é tudo aquilo que o mercado esperava de ruim, a moeda vem caindo até 2008. Temos aqui um pico da crise do subprime americano, a moeda volta a cair, aqui nós temos todo o ciclo de commodities que deixa a nossa moeda mais valorizada ao longo do tempo, né? E depois a gente embica aqui nos nossos problemas fiscais, o caos aqui com a segunda metade do governo Dilma, um respiro pós saída da Dilma, né, pós impeachment da Dilma, para ter novamente aqui uma escalada do dólar aqui, um pouco com incertezas de reformas, e aí mais recentemente com a questão do coronavírus, né? E mais o nosso ambiente político aqui. Aqui nós temos dados até abril, tá? Então o dólar já chegou a bater a quase 6, voltou, depois a gente vai atualizando isso. Mas a ideia é a seguinte, né? A gente olha para esse gráfico, todo mundo nos pergunta, tá, mas o que é o valor justo do câmbio, né? Tá muito esticado? Tá longe de estar esticado? Tá barato ainda e pode ficar 2 vezes pior, né? Tem alguma maneira da gente precificar isso? E apesar de não ter uma maneira exata, é óbvio, né, de fazê-lo, a gente consegue buscar algumas referências na história, alguns parâmetros, né? E nessa história de ler um pouco mais sobre o assunto, a gente chegou numa corrente de pensamento que diz o seguinte, olha, o valor do câmbio justo é o câmbio desde o início da paridade, corrigido pelo diferencial de inflação ao longo do tempo, né? Então todo mundo que estiver vendo o vídeo um pouquinho dividindo a atenção com outra coisa, pare um minutinho, porque isso é super importante para entender no detalhe. Então, o que é corrigir o câmbio pelo diferencial de inflação ao longo do tempo? E vamos olhar para o primeiro ano do câmbio, né? Vamos supor que hoje a gente definiu que R$ 1 vale $1, né? Se nós tivéssemos uma inflação no Brasil
no primeiro ano, depois dessa paridade de 1 para 1, de 100%, né? Vamos supor, eu comprava uma lata de Coca-Cola com R$1, tem uma inflação de 100%, no fim do ano a mesma lata de Coca-Cola eu compro com R$2. Né? Então, se o dólar, nesse mesmo período, não teve inflação, não faz mais sentido nenhum $1 comprar R$1. Né? Ele comprava no começo do ano, ok? A gente definiu aquela paridade. No fim do ano, se o real já teve essa inflação de 100%, $1 que compre R$1 não compra mais a mesma lata de Coca-Cola, certo? $1 precisa comprar R$2. O real precisa se desvalorizar, né, para corrigir essa diferença de inflação. Então, quando a gente fala de corrigir o dólar pelo diferencial de inflação, é justamente isso, é entender qual que é a inflação nos Estados Unidos, qual que é a inflação no Brasil, qual que é a diferença entre elas, e aí a gente cria uma outra série ao longo do tempo. Né? Então, supondo que a paridade começou em 1 para 1, se o Brasil tivesse inflação de 10% no primeiro ano e os Estados Unidos de 2%, e para simplificar bem a conta, nós temos um diferencial de inflação de 8% e, portanto, o câmbio justo deveria ser de 1,08 e não mais de R$1 ao fim do ano, certo? Então, quando nós fazemos isso, nós chegamos nessa outra visualização aqui, que eu estou chamando aqui de dólar teórico, tá bom? Que nada mais é do que, de fato, essa cotação do 1 para 1 corrigida pelo diferencial de inflação ao longo do tempo. Né? Não tomem isso, de novo, como uma explicação 100% científica da coisa. Né? Assim, é uma interpretação, uma maneira de enxergar. Mas o interessante de trazer essa visualização é notar que, olha, ao longo do tempo, o real de fato gravita ao redor dessa correção pelo diferencial de inflação. Né? Óbvio que, em alguns momentos, quando a gente tem um estresse político, o real se desvaloriza muito. Né? O dólar sobe bastante, o real se desvaloriza. Num ciclo econômico positivo, em que a gente cresce, boom de commodities, o real se valoriza, né? E aqui volta a se desvalorizar. Então é como se o nosso dólar teórico, né, a moeda corrigida pelo diferencial de inflação, atuasse como um ímã à cotação, né? Dado a convergência dos outros fatores a um ambiente mais razoável, a tendência é que nossa moeda tivesse mais ou menos esse valor teórico. Né? Óbvio que isso está sujeito também à maneira como se calcula a inflação, e tem N maneiras de se calcular a inflação e tudo, e N outras variáveis técnicas, mas a ideia é mais trazer essa visualização. Né? Então, quando se perguntar qual que é o valor justo, talvez eu pudesse dizer que o valor justo hoje, considerando essa metodologia, está ao redor aqui dos seus 3,50, 3,60, né? Para chutar aqui um número para a gente ter como parâmetro. Né? Então é uma visualização que a gente pode trazer para essa coisa de moeda. E por que que isso conversa, ponto importante, né? Por que que isso conversa com o áudio ali sobre a renda fixa, né? No áudio a gente comenta sobre como ao longo do tempo, mesmo a taxa de juros interna no Brasil variando horrores, o nosso ganho acima da inflação se manteve razoavelmente nos mesmos patamares, né? 3, 4, 5% acima da inflação, né? Seja com a Selic a 14, seja com a Selic agora a 2. Né? Então notem como a inflação, ela não só é importante de ser observada no nosso ambiente de renda fixa, né? Como ela também tem uma influência direta no valor do câmbio. Né? Ainda que a gente não acredite exatamente no que é nosso cálculo de inflação aqui ou de lá e tiver N críticas ao método, né? Quando a gente olha para essa primeira explicação que eu dei de um período de um ano, né? Uma moeda se desvaloriza, a outra não, tem inflação. Isso faz todo sentido do mundo. Né? Naquele exemplo que o real se desvaloriza 100%, o dólar deveria comprar R$2. Tão simples quanto isso. Então notem como a inflação é nosso inimigo também quando a gente olha para câmbio. Né?
E talvez a interpretação aqui seja, olha, o problema não é nem o câmbio, o problema é de fato a inflação. É a inflação que nos deixa mais pobres ao longo do tempo. Né? É a inflação que faz um dólar que poderia custar aqui 2, olhando o preço teórico, né? 10, 15 anos atrás, custa 3,60 hoje. Né? É contra a inflação que a gente corre, né, e briga a vida toda. Né? Talvez seja essa uma das visões que a gente pode tirar daqui. E aí, se a gente progredir aqui nessa visualização, eu adiciono aqui uma outra série de dados que é o seguinte, o desvio percentual entre a cotação teórica e a cotação spot, a cotação de mercado da moeda, tá bom? Estou marcando esse desvio em percentual aqui no eixo da direita, para isso ficar mais visual. Então notem como, nesse primeiro momento, onde a gente tinha aqui o câmbio não flutuante, o real estava apreciado em relação ao dólar. Vamos considerar que esse aqui é o nosso eixo 0% de variação. Então a gente tem um momento onde o câmbio é mantido artificialmente apreciado em relação ao dólar. Quando o câmbio flutuante entra em jogo, o real se deprecia muito rápido, tem uma depreciação ali de primeiro momento. E depois, à medida que entra aqui o estresse com a possibilidade do Lula, nós temos aqui o real chegando a depreciar, quando a gente olha aqui, quase 100%. O que isso quer dizer? Olha, eu tinha uma cotação aqui de dólar que deveria ser 1,90 na correção pela inflação, ela chegou a quase 4. Né? Então a gente depreciou até 100% quase em relação ao valor teórico. A coisa se resolve, a gente volta a ter um ciclo de moeda apreciada no relativo, e agora a gente vem novamente para um ciclo de moeda depreciada. Né? Um ciclo em que o real desvaloriza e o dólar valoriza muito. É interessante, eu acho, daqui notar, talvez, e temos que tomar cuidado com fazer comparações entre períodos muito distintos, porque as realidades são muito diferentes, mas aqui, o que a gente pode talvez ler desse gráfico é que, olha, apesar da gente já ter um desvio razoável aqui, né, chegou até os 6, então subiu até um pouco mais, em percentual, a gente não chegou nem perto do que foi de fato o caos aqui do governo Lula. Né? Por que eu comento só de ter algum cuidado com as comparações que a gente faz? Porque nesse momento daqui do país, nós tínhamos uma situação fiscal completamente diferente. O país era devedor em moeda estrangeira, o país não tinha reservas cambiais. Então aqui nós tínhamos uma situação fiscal muito mais frágil sob essa ótica do que ao longo desse outro período até entrar agora, em termos de moeda estrangeira. Né? É óbvio que hoje a gente tem uma dívida PIB maior, uma relação de dívida PIB maior, etc. Mas são períodos distintos. Mas enfim, a título de comparação, eventualmente vale ter uma outra visão para trazer algum tipo de parâmetro. Né? Era isso que a gente queria compartilhar com todos, a questão do dólar. Um último ponto que eu faria aqui nessa pílula aqui sobre moeda estrangeira é o seguinte, quando a gente olha o gráfico, e tomem muito cuidado sempre com isso, né? Em escala aqui, na escala normal, né? De 1 para 1, parece que a subida que a gente teve do dólar em 2002 é de igual proporção à subida que a gente teve agora em 2018-19, né? Só que aqui nós temos a moeda subindo de 4 para 5, 5 e pouco. Essa é uma subida de 30%. Aqui nós temos a moeda subindo de 2 para 4, uma subida de 100%. Então sempre que a gente quer olhar a oscilação de um ativo no longo prazo de uma maneira mais relativa ao percentual que ele oscila, nós mudamos esse gráfico, que eu fui para ele, vou voltar para a escala normal que a gente estava discutindo e vou de novo para a escala logarítmica, que é exatamente a mesma série de dados, mas aqui o que a gente consegue enxergar? Que olha, do 2 para o 4,
são 100% de valorização. Do 4, aqui a gente já salta para o 8, são mais 100% de valorização. Então isso torna a oscilação, quando a gente olha o gráfico mais visualmente, fica mais fácil de enxergar oscilações semelhantes ao longo do tempo pelo tamanho delas no gráfico, né? Então aqui já fica muito mais claro de ver que, olha, a oscilação aqui do período 2002 foi de fato percentualmente muito maior do que a que a gente teve aqui, né? O que quer dizer também, um pouco do que eu estava fazendo o parêntese, que eventualmente teria espaço sim para isso aqui subir ainda mais, né? Às vezes a gente olha o gráfico sem ter a escala logarítmica, compara o tamanho das oscilações e pensa, pô, isso aqui já chegou no limite do que poderia chegar. E não necessariamente, né? Comparando percentualmente, e é o que a barrinha aqui nos faz também, né? Nós tivemos aqui uma desvalorização de até 100% da moeda, aqui a gente chegou a 40%, 50%, né? Assim que atualizar a gente pode passar esse gráfico novamente. Então, enfim, não chegamos a conclusão nenhuma novamente. Esse tipo de oscilação perdão, esse tipo de conceito de dólar teórico, ele é tão simples e tão inútil eventualmente como um conceito mesmo, né? Ele nada mais é do que isso. No curto prazo o dólar está sujeito a muito mais fatores, fatores políticos, fatores de expectativas, os dados econômicos, né, das duas economias. Então, no curto prazo, a gente não espera que essa moeda vá convergir ao valor teórico, simplesmente porque existe um valor teórico, né? Acho que dá para observar aqui também é que esses movimentos levam um tempo, né? Então, olha, um dólar que chegou aqui em 2002 ao seu pico de desvalorização, levou 4 anos para voltar ao valor teórico. Nós tivemos aqui um ciclo de moeda apreciada de 2017 até 2014 e 15. Mais 7, 8 anos de outro ciclo, né? Aqui nós começamos um ciclo aqui há 1, 2, 3 anos, né, de moeda mais apreciada. Então esses movimentos podem demorar, né, e nada garante que isso faz o dólar voltar ao preço teórico, mas é legal fazer essa ponderação de que existe um preço teórico, mas no curto prazo tem outros aspectos, até porque eu vou fechar com outro exemplo, né? Imaginem também no início ali do dólar de 1 para 1, no primeiro mês o Brasil começando a projetar uma inflação fora de controle, projetando que ao longo do ano a inflação não seria 10% como esperado, ia ser 60%. O dólar, a cotação da moeda, não vai esperar a inflação se materializar para valorizar, né? Então nós podemos ter um dólar ali em um mês saindo de 1 e indo para 1,50 só para precificar essa possível alta de inflação. Ah, tem uma crise política em cima e isso vai afetar ainda as contas públicas. Eventualmente o dólar sobe muito mais do que seria a cotação teórica dele, né? Então o que a gente está experimentando hoje nada mais é do que isso também. É uma situação política super frágil, uma situação econômica mundial super incerta, que leva as moedas eventualmente oscilarem para fora ali do que seria o seu preço teórico no curto prazo, sem que a gente tenha uma expectativa tão clara de quando isso volta à média, se é que a gente pode chamar assim, né? Então, enfim, é só uma pílula de conteúdo mesmo, a ideia não é chegar em nenhuma conclusão, era mais trazer um pouquinho de parâmetro para todos, né, e uma outra visão de câmbio que até a gente nunca tinha construído ao longo do tempo, e no momento que a gente plotou isso num gráfico pareceu fazer sentido compartilhar com todos. Se vocês tiverem dúvidas, a gente está super à disposição, né, para voltar aqui nos gráficos e explicar isso novamente, mas é isso, espero que tenha sido de proveito para todos, gente. Um abraço.